Até amanhã. Olá, olá, olá! Acho que agora entrou, não é isso? Acho que agora deu tudo certo. Maravilha! Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente no Boa Noite. Esse é meu primeiro boa noite, então vou dando um oizinho aí para vocês. Nós vamos ter aqui o nosso primeiro convidado. Ah, ele já chegou, então vou chamá-lo aqui para conversar conosco. Deixa. Olá, boa noite, Walid. Tudo bem? Como vai? Boa noite, Valéria, é um prazer estar com você, com o 247, com todos aqui no Boa Noite, né, com todos os internautas. Muito obrigado pela oportunidade, inclusive. Né, e eu me sinto muito feliz de estar podendo conversar com você. Admiro muito aí todo o seu trabalho, todo sua luta, né? E me sinto muito feliz de estar aqui conversando com você, apesar de todas as questões bastante complicadas, né? Walid, eu estava vendo aqui, né? Nós estamos com uma série de ações aí, de ações do governo israelense, inclusive, por exemplo, Israel emite ordens de demolição para 104 casas e edifícios no campo de refugiados de Tulkarem. Ah, e com todas as mortes que ocorreram aí nos últimos dias, né? Como é que você está? Como é que está se dando aí essa luta para a gente tentar derrubar esse governo absurdo, né, que ainda está no poder diante de todas as atrocidades que já foram feitas, né, e atrocidades que o mundo está vendo descaradamente, né, sem nenhum tipo de disfarce, né? O governo Netanyahu, que é classificado como o governo mais extremista que a experiência colonial chamada Israel já teve, é sempre bom lembrar que o Netanyahu não é exatamente um pássaro fora do ninho. Netanyahu integra o que o sionismo planejou para a Palestina desde o final dos 1800 e que foi executado até 77 exclusivamente pela chamada esquerda sionista ou israelense. Então, a limpeza étnica, por exemplo, de 47 a 51, a maior de toda a história, que fez nascer em terras palestinas um enclave colonial chamado Israel, não foi promovido pela direita israelense ou sionista, e sim pela esquerda. Netanyahu, entretanto, tem esse encargo histórico agora de, mais descaradamente, promover o mesmo projeto, dar seguimento a ele na forma televisionada, ou seja, não ter o pudor de, mesmo frente ao televisionamento do genocídio, dar sequência a ele. Tulkarem, que fica na Cisjordânia, que é uma cidade com este nome, uma governadoria palestina com este nome, e também um campo de refugiados nessa localidade que leva este nome, não foge a ação ali do que está acontecendo em Gaza. Porque quando aquilo que nós chamamos hoje em dia de Israel planeja para a Palestina a substituição da população originária, uma parte dela fica em campo de refugiados na Cisjordânia, na região de Hebron, na região da própria Jerusalém, na região de Ramallah, na região de Tulkarem, na região de Jenin, e uma parte fica em Gaza. A maior parte está em Gaza. 73% da população de Gaza é refugiada desse processo. Alguma coisa perto de 25% da população da Cisjordânia é refugiada também deste processo. Portanto, há na Cisjordânia até 700 mil refugiados e seus descendentes da limpeza étnica de 47 e 51. Os outros até 4 milhões e meio estão fora da Palestina. E o plano que vem sendo executado é de eliminar da Palestina a totalidade dos refugiados e seus descendentes, por uma razão. Eles seguem detendo o direito de retorno. Retorno aonde? Para onde?
retorno para aquilo que se tornou Israel, porque eles foram limpados etnicamente dali. A Resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 11 de dezembro de 1948, determina este retorno, portanto, a restauração demográfica da Palestina histórica. E quem é que garante isso, mantendo estes refugiados em condições socioeconômicas onde estão para retornar? A UNRWA, que é a Agência Especial das Nações Unidas para os refugiados palestinos no Oriente Médio. Por isso, a destruição da UNRWA, o impedimento da UNRWA de atuar em Gaza e atuar no restante dos campos de refugiados, bem como a sua criminalização pelo parlamento israelense como organização terrorista. Veja só, um órgão da ONU classificado como organização terrorista. E é por isso também que já no primeiro governo, o Trump, no seu primeiro governo, havia também dito que a UNRWA não poderia atuar, que os palestinos não deveriam ter direito ao retorno, a resolução 194 deveria ser revogada e ele cortou o auxílio anual que todos os países do mundo aportam para a UNRWA dos Estados Unidos, ele cortou e passou a pressionar outros países para que não aportassem, justamente para impedir esse trabalho de manutenção socioeconômica da sociedade palestina para retornar. Então, a mesma ação que está em Gaza, acontecendo em Gaza, está acontecendo e deve recrudescer sobre Tulkarem, Balata, Jenin, etc. Jenin, por exemplo, perto de 40 mil pessoas já foram expulsas do campo de refugiados de Jenin e impedidas de retornar, e já há ordens de demolição de diversas quadras em Jenin, provavelmente destruir todo o campo de refugiados de Jenin. Walid, como é que... Você explicou muito bem, né, tecnicamente, essa estrutura. Agora, não há nada que a gente consiga fazer em relação para poder impedir essas destruições? Não há nenhum mecanismo. Quer dizer, você está dizendo que que os Estados Unidos e Israel estão destituindo a ONU do seu poder, né? Não há nada que a gente possa fazer enquanto um coletivo de países que estão achando todas essas ações um absurdo. Isso ainda não podemos fazer ainda alguma coisa em relação a isso? Bem, primeiro de tudo, Valéria, está cada vez mais claro que o sistema, esse direito internacional, as organizações, o sistema, digamos assim, o próprio sistema ONU, tudo isso que nasce após a Segunda Guerra Mundial está em colapso. Os Estados Unidos já não obedecem o Conselho de Segurança das Nações Unidas, não obedeceram para atacar o Iraque, os Estados Unidos com a OTAN não obedeceram para atacar a Iugoslávia e destruí-la, não obedeceram para destruir a Líbia, não obedeceram para destruir a Síria, e assim vai. Em março do ano passado, a ONU, o Conselho de Segurança, dizendo, sem o veto dos Estados Unidos, sem o seu voto, porém sem seu veto, aprovou uma resolução de cessar fogo incondicional e ajuda humanitária irrestrita à faixa de Gaza. Isso não só não foi aplicado, como de lá para cá as coisas pioraram. Então, por exemplo, a faixa de Gaza está bloqueada hermeticamente há mais de 3 meses e começou aquilo que pretendem Estados Unidos e Israel, a fase final da limpeza étnica na faixa de Gaza. O território da faixa de Gaza, isso é importante destacar, é 4,22... o território, da cidade de São Paulo é 4,22 vezes maior do que o território de Gaza, da cidade de São Paulo. Portanto, a faixa de Gaza tem um território inferior a 1/4 da cidade de São Paulo. Neste momento, os palestinos estão limitados a 15% do território da faixa de Gaza, em verdadeiros bantustões. Se deslocarem fora dali, morrem, e estão nesta condição ao pretexto de estarem perto da, entre aspas, ajuda humanitária fornecida por uma tal de Fundação Humanitária para Gaza. Uma ONG formada recentemente na Suíça, que tem como sócios mercenários estadunidenses e ex-agentes e agentes ainda atualmente do serviço secreto israelense, o Mossad.
O que nós estamos vendo em Gaza? Portanto, a totalidade das organizações humanitárias do mundo, dentre elas, inclusive, a própria ONU, proibidas de ingressar no território e proverem ajuda humanitária, nesse caso medicamentosa e tudo mais, uma organização fajuta do ocupante administrando isso, colocando os palestinos em 15% do território e os cercando, com isso facilitando aquilo que poderá vir depois, a deportação massiva desta população. Ela pode ser cercada por dezenas de milhares de soldados, sendo atacada, e levada, por exemplo, para centenas de navios aportados pelos Estados Unidos para serem deportados para algum outro canto do mundo. Nós estamos nessa situação. Porque a Alemanha nazista foi parada diante de coisas muito parecidas que ela fazia, diante de uma guerra que o mundo resolveu declarar e parou o nazismo. Como é que o apartheid na África do Sul foi parado? Dentre outras coisas, o boicote, as sanções e o desinvestimento internacionais, determinados, inclusive, por resolução da ONU. O mesmo deve acontecer com Israel. Por exemplo, hoje o Brasil não tem nenhuma razão para manter relações com Israel. Ele já vem cortando uma série de suas relações com Israel. Não comprar os obuseiros da Elbit System, por exemplo, no valor de R$1 bilhão, não mandar o embaixador há 1 ano, não ratificar os acordos de cooperação com Israel aprovados no governo passado, ao mesmo tempo ratificar alguns que pendiam desde 2010 com a Palestina, 4 acordos de cooperação Brasil-Palestina ratificados, o Brasil denunciando o genocídio, apoiando a petição da África do Sul que pede a investigação de genocídio na Corte Internacional de Justiça, denunciar que isso que acontece na Palestina, em Gaza especialmente, equivale aos crimes da Segunda Guerra Mundial promovidos pelos nazistas, etc. Então, é preciso que o mundo isole Israel. Mas veja, isolar Israel exige que nós isolemos a verdadeira Alemanha nazista dos dias atuais, que são os Estados Unidos. Não se isolaria a Alemanha nazista se isolando um dos seus aliados, eventualmente a Bélgica, aliado tácito, no mínimo, ou eventualmente a Lituânia. Não, precisa isolar. Agora, quem é que vai parar os Estados Unidos? Porque esse genocídio é dos Estados Unidos. Não é? Israel é um mero executor. Assim como houve capos a serviço dos alemães entre os judeus, inclusive nos campos de concentração, hoje Netanyahu e sua gangue não passam de capos nos Estados Unidos. Então, isso precisa de alguma solução que não vai passar por conversações pacíficas com o regime israelense. Com certeza não vai passar por essas conversas, né? Agora, tem uma outra informação aqui que eu vi na FEPAL, né? Quer dizer, 100 mil mortos, o que sabemos sobre o número real de mortos em Gaza, quer dizer, uma quantidade exorbitante de pessoas mortas, né? E um projeto sistemático, né, de matar crianças e mulheres, né? Que é justamente com o intuito de que não haja descendência, né? E me parece, eu queria só que você, se você pudesse esclarecer, me parece que a população, boa parte da população de Israel compactua com isso? É isso mesmo, Walid? As pesquisas publicadas pelos veículos de comunicação israelenses, os hegemônicos, inclusive, informam que 82% da opinião pública israelense judaica, porque eles separam, né, é favorável à limpeza étnica em Gaza. É uma parte que é superior a 50%, defende a mesma coisa para a própria Israel, ou seja, aquilo que foi tornado Israel na sua população ainda remanescente, que pode chegar a 2 milhões, de palestinos originários e seus descendentes que lá seguem. Não houve uma limpeza étnica completa naquele momento, conforme pretendido pela operação sionista. Então, não há não há uma maioria pela paz atualmente na sociedade israelense. Isso pode estar acontecendo porque
a fanatização dessa sociedade, a manipulação dessa sociedade, a submissão dessa sociedade às maiores mentiras que uma sociedade está submetida, faz com que ela tenha se tornado isso que se tornou. Então, a imposição do medo a esta sociedade, de que um processo de paz levará ao seu extermínio, um processo de paz com os palestinos levará ao desaparecimento da sua sociedade, etc., e a demonização do lado palestino faz com que esta sociedade não esteja apta, neste momento, a compreender que não é o seu papel promover um genocídio, inclusive televisionado. Os fatores são muitos, na verdade, não são tão poucos assim. Nós estamos falando de uma sociedade que começa a ser treinada, adestrada, inculcada deste papel maluco que ela está cumprindo. Se nós pegarmos apenas desde a constituição do sionismo como Estado por autoproclamação na Palestina, estamos falando de 77, agora caminhando no 78º ano. Imaginemos, só para a gente ter uma comparação histórica, imaginemos a Alemanha nazista tendo sobrevivido 77 anos, inculcando a sua população da correição da sua ideia nazista. E, eventualmente, ainda por cima, difundindo isso no mundo todo como certo. Os alemães se dizendo povo eleito, povo escolhido, adotando os CNPJs de Cristo no mundo todo para, em nome de Deus, justificarem isso. A Alemanha nazista não conseguiu fazer isso. Israel está fazendo isso. Né? Então, é claro que esta sociedade é uma sociedade vítima do sionismo também. Ela mesma precisa se libertar do sionismo. Quando que isso vai acontecer, a gente não tem bola de cristal. Mas é um processo necessário. Com certeza. O Alid vai ter um encontro aqui no dia 7 de julho, no Café Colombiano, um genocídio palestino e a guerra contra o Irã. Você e o Reginaldo Nasser. Vai ser às 19 horas, é isso? Na próxima segunda-feira. 19 horas. E vai haver também alguém que represente o Vozes Judaicas por Libertação, que é um coletivo de judeus e judias que se opõe ao genocídio do povo palestino, se opõe ao sionismo e defende um processo que leve à pacificação na Palestina. Só um complemento, Café Colombiano, que também estava na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que foi afastada dos atores e atrizes por esse governo do Tarcísio de Freitas. Então, é porque eu sou da área do teatro, então eu sei tudo que houve. Então, quer dizer, você vê, são espaços onde há sempre algum tipo de disputa, né? Enfim, mas que bom que haverá esse encontro, com certeza será um encontro excelente, né? Você e o Reginaldo Nasser. Muito obrigada pela sua presença, um prazer falar com você, viu, Walid? Obrigado, Valéria, obrigado, internautas, obrigado, 247. E vamos continuar lutando, porque não tem como parar até que esse genocídio seja parado. Eu acho que é uma virada histórica. Nós estamos vivendo um momento histórico que vai haver mudanças, com certeza. Eu quero crer nisso, sim. Acho que haverá uma nova era que será contada. Teve uma nova era a partir dos descobrimentos. Essa vai ser uma era pós-genocídio na Palestina. Acho que vai ser isso. Muito obrigada, viu? Volto sempre. Obrigado, Valéria. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a vocês aí. Tchau, tchau. Muito bem. Eu não sei porque eu estou aqui tão grandona aqui. Agora sim, agora melhorou. Muito bem. Vou trazer o nosso querido Paulo Moreira Leite.